Alguma vez você já sentiu a sensação de ir andando em círculos? Bom, essa daqui é Housley, um novo bairro em desenvolvimento em Midlothian, Virgínia. Esse lugar ganhou o prêmio da Associação Nacional de Construtores em 2017 por melhor desenvolver bairros planejados. E há 1 milhão de balões de retorno. 1, 2, 3, 4. É melhor ir pro mapa, poupar um pouco de tempo. Também chamados de cul-de-sacs, balões de retorno há em todo lugar. Eles são um símbolo da expansão dos subúrbios, mas eles não são um acidente. Eles são uma prova física de como uma agência federal moldou os subúrbios de uma forma que até hoje sentimos os reflexos. O planejamento dos subúrbios ingleses inspiraram os primeiros subúrbios nos Estados Unidos como Redburn, New Jersey, que apresentavam um projeto único. Fundada em 1929, ela foi projetada para ser amigável aos carros, mas ela introduzia uma rua que servia mais como uma passagem ou uma via local. Isso era quase um protótipo para esses balões de retorno, ou cul-de-sacs. Os carros circulavam e estacionavam na parte de trás das casas, não na frente. As pessoas iam e vinham do trem por algumas trilhas que eram livres de carros. Embora a construção de Redburn nunca tenha sido totalmente terminada, hoje ainda é possível ver as trilhas que provêm de uma rede interligada de pedestres entre os moradores. Mas de todas essas ideias foram os balões de retorno de Redburn, não as suas trilhas, que se espalhou, graças a uma agência com o poder de fazê-lo. Em 1929, a Grande Depressão quebrou o mercado imobiliário. Esse duro golpe se arrastou por anos, uma queda de 92% desde 1928. Mas devido ao estímulo de um decreto federal para a habitação, 1935 apresentava um cenário diferente. Antes de 1934, empréstimos para a compra de imóveis era exigido uma entrada de 30% a 50% do valor do imóvel, devendo o restante ser pago em até 5 anos. A nova Agência Federal de Habitação, ou FHA, passou a assegurar os empréstimos feitos pelas instituições de empréstimo. Diminuiu a exigência de entrada em 20% e estendeu o prazo para o pagamento do empréstimo em até 30 anos. Tudo isso deixou a compra de imóveis algo acessível para a população e deu o pontapé inicial para o boom de compras e construções no mercado imobiliário. Os jornais da época diziam: esta onda da nova construção é uma importante contribuição para a reconstrução econômica da América. Ter um lar é a base da vida de uma família feliz. Provavelmente você está se perguntando como tudo isso se conecta com os balões de retorno ou com o design dos subúrbios americanos. O fato é que a Agência Federal de Habitação queria assegurar que todos esses investimentos que eles estavam fazendo fossem relativamente seguros. E para isso eles ranqueavam e classificavam bairros e casas e então criavam diretrizes para essas classificações. E foi aí onde as coisas começaram a ficar complicadas. Algumas diretrizes da Agência Federal de Habitação seriam vistas hoje de certa forma como positivas, como a diretriz que fala dos requisitos mínimos de propriedade, padrões mínimos de encanação e fundação de novas casas, só para garantir mesmo que essas casas não fossem consideradas apenas um monte de lixo. No geral, muito bom, exceto com relação a essas regras de fibrocimento. Há regras de fibrocimento em todo lugar. Por outro lado, a Agência Federal de Habitação explicitamente endossava a segregação como uma medida de qualidade de moradia. Em outras palavras, segregação é igual a bairro bom. Este manual oficial deixa bem claro isso. Se um bairro tiver que manter a estabilidade, é necessário que as propriedades continuem sendo ocupadas pelas mesmas classes sociais e raciais. Então, por essas diretrizes passaram uma série de coisas horríveis que iam desde mundanas até horripilantes. Mas as construtoras assumiriam um grande risco em ignorar a Agência Federal de Habitação, uma vez que estes empréstimos significavam a venda de imóveis. Mas em algum lugar no meio dessa história, as recomendações da Agência Federal de Habitação também incluía planejamento de cidade. Eles começaram com larguras mínimas de ruas e amigáveis aos carros e então expandiram. Em boletins como este, Planejando Bairros Úteis, a Agência Federal de Habitação dispunha sobre projetos suburbanos ideais, os quais eram claramente classificados como bons ou ruins. Eram projetos desenhados de modelos como Redburn, mas focaram nos carros e deixaram os pedestres de fora. Projetos do tipo grade eram definitivamente classificados como ruins, já os projetos com ruas curvas e sinuosas eram classificados como bons. Isso incluía os balões de retorno.
Esse projeto, classificado como ruim pela Agência Federal de Habitação, mostra o porquê ruas curvas faziam sentido às vezes. As linhas tracejadas mostram a topografia, como morros ou colinas. Um projeto do tipo grade teria exigido 1 tonelada de construção para operar ao redor da paisagem. Já o projeto bom, aqueles de ruas sinuosas, reduz os custos de produção e é simplesmente mais agradável à vista. Mas esses projetos também insistiam em uma visão carrocentrista do bairro, com balões de retorno desenhados para diminuir a velocidade dos veículos através do tráfego, ao mesmo tempo em que garantia a necessidade de carros para dar a volta no bairro. Este projeto do tipo ruim teria funcionado bem para transporte público e serviços da cidade, ou para ir ao trabalho a pé. Mas as construtoras não podiam assumir o risco de adotar o projeto do tipo ruim. O projeto do tipo bom era a única opção segura se eles quisessem vender. Os projetos do tipo ruim eram revisados para se adequarem à visão de qualidade de vida da Agência Federal de Habitação. Isso foi uma combinação da pressão financeira e um rápido senso crescente do que um subúrbio deveria ser. Eu jogava beisebol nesses balões de retorno, eles têm um monte de vantagens. Eles realmente diminuem a velocidade dos carros, eles criam um senso de comunidade. Simplesmente há um monte de coisas em favor dos balões de retorno. Esse bairro aqui, por exemplo, já não tem mais muita relação com aquelas diretrizes ultrapassadas da Agência Federal de Habitação. Mas ainda ele faz parte de uma cultura que aquelas diretrizes moldaram. Apesar de muitas vantagens, os balões de retorno impedem milhões de outras boas ideias. Ideias que poderiam ter tido uma visão diferente dos subúrbios e não focadas quase sempre nisso aqui. Hoje, alguns subúrbios estão mudando o projeto. Ainda há uma forma de fazer os atuais balões de retorno algo mais andável. Mas é um pouco estranho que muitos lugares ainda estão presos à visão da antiga Agência Federal de Habitação, aquela da qualidade de vida. Esse aqui é um bairro para negros que foi proposto próximo a Atlanta, de um projeto de 1948 da Agência Federal de Habitação. O projeto incluía uma faixa arborizada para servir como uma visível separação entre os bairros dos brancos e dos negros. No mesmo projeto, a Agência Federal de Habitação desenhou ruas sinuosas muito elegantes e balões de retorno. Fala pessoal, beleza? Wesley Sato aqui. O vídeo de hoje foi uma dublagem de um vídeo gringo disponível aqui no YouTube chamado Why So Many Suburbs Look the Same. Caso desejem ver o vídeo original, o link tá logo aqui abaixo na descrição. A tradução foi feita por mim mesmo. Caso desejem ver mais vídeos desse tipo, basta deixar aí nos comentários abaixo. Forte abraço e até mais. Falou!